Que tipo de cristão você seria? O que ia importar para você? O que importaria para você? Talvez muitas coisas que importam hoje não importaria mais. Talvez muitas coisas que têm muita relevância na sua vida hoje, talvez não teria até lá. A coisa mais importante na sua vida seria o seu relacionamento com o Senhor. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma noite abençoada. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Quem está comigo na live cedo? Está firme? Então, vamos lá. Quero falar uma coisa que nós começamos segunda-feira, falei hoje. Lê aqui, por gentileza, 1, 2, 3 e... Tudo é fácil para Deus. Eu comecei hoje, principalmente nesse início de segundo semestre. Gente, quem estava aqui segunda-feira? Lindo. Maravilhoso. Quem lembra da mensagem de segunda-feira? Faz isso não, hein? Faz isso não. Hã? Crescimento abundante, progresso e glória. Crescimento abundante, progresso e glória. Por que é tão importante? Eu faço essa pergunta porque isso tem que entrar dentro de você. Se tem uma frase que nós repetimos muito, foi: prepare-se para o crescimento. Porque até para crescer você tem que se preparar. Nós temos falado muito sobre isso nos últimos tempos. A Bíblia dá direção para tudo, para todas as áreas. A Bíblia não é um livro religioso, é um estilo de vida que te dá direção para todas as áreas da vida. Todas. Eu sempre falo sobre isso, tá? E qualquer coisa, se quiser mais, o dia que você tiver a oportunidade de sentar comigo, e se você viu alguma coisa que te impactou em qualquer literatura que você leu, vamos lá na Bíblia que eu vou te mostrar que foi tirado de lá. Ela tem fundamento para tudo. E as pessoas pegam, cada um tem suas interpretações e revelações, mas ela tem direção para tudo. Eu comecei declarando, hoje pela manhã, a nossa live, são 7 dias, hein? 7 dias. Então amanhã estaremos lá novamente, 6h30. Sexta-feira, 6h30. Sábado, que hora? Ah, bom. Aonde? Aqui na igreja. 6 horas. Antes do sol nascer, nós estaremos aqui orando. Joga aqui, por favor. E consagrando as marcas. Consagrando as marcas para esse início de segundo semestre. O tempo virou. O segundo tempo começou. Agora é fazer os acertos, os ajustes que precisam ser feitos, ajustar tudo. Daqui a pouco, semana que vem, domingo, começamos os 52 dias, 52 dias para restauração, 52 dias de muito foco, de imersão, de oração, de jejum, 52 dias para mudar tudo, tudo é qualquer coisa, tudo. Eu comecei hoje dizendo o seguinte, leia aqui comigo,
Diga, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Vou mudar a tradução. Assim, o Senhor abençoou Jó, diga comigo, muito mais do que antes. Olha que coisa linda. O Senhor abençoou Jó, diga comigo, na segunda parte de sua vida, diga, ainda mais que na primeira. Olha a segunda parte. Então vamos lá, vamos falar de segunda parte. Diga assim comigo, diga, o Senhor abençoará a segunda parte do meu ano, muito mais do que a primeira. Diga, o segundo semestre será mais abençoado, muito mais abençoado do que o primeiro semestre. Diga, eu vou crescer muito mais. Diga, eu vou avançar muito mais no segundo semestre do que o primeiro semestre. Diga, o segundo semestre será definidor. Diga, eu vou fechar esse ano como um dos melhores anos da minha história de vida até então, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu disse hoje, comecei segunda-feira, sobre a lei da imagem dominante. Quem lembra disso? Lei da imagem dominante. Quem não lembra, levanta a mão, por favor. Lei da imagem dominante. Diz que vamos sempre nos mover na direção da imagem dominante que permitimos residir na nossa mente. Em poucas palavras, a sua vida vai na direção da imagem dominante na sua mente. Por isso, se tem uma coisa que você tem que cuidar, é da imagem, que é a imagem, é a principal imagem que está aqui, ó. Porque sua vida vai para lá, consciente ou inconscientemente. Consciente ou inconsciente. Não, eu não quero pensar, mas é a imagem dominante dentro de você. É a imagem que mais está dentro de você. Então, você e sua vida sempre se moverão na direção da imagem dominante que você permite residir, crescer na sua mente. Então agora feche seus olhos, por gentileza. Qual a imagem que você tem do futuro? Qual é a imagem dominante na sua mente? Como é que vai ser esse segundo semestre para você? É preciso crer e ver o crescimento. Lembre-se que Deus deu imagens a Abraão para se agarrar. Deu a imagem de estrelas e do pó da terra. Disse a Abraão: levante os teus olhos e veja, olhe para o céu, conte as estrelas, olhe para o pó da terra. O Senhor queria que ele entendesse como a sua semente iria se multiplicar. Então o Senhor deu imagens de grandeza para ampliar a sua mente. A mesma coisa Jesus fez com os discípulos, dando a imagem de um campo de trigo para ampliar a sua mente. Qual a imagem que está aí? Lembre-se que Deus disse a Jacó: levante os seus olhos e veja. Veja que os machos que cobrem o rebanho são salpicados, listados e malhados. O nosso trabalho é colocar imagens que a palavra nos dá na nossa mente. O lugar que Deus deseja nos ver indo. Agora, tire
do lugar aonde esteve e olhe para onde quer ir, aonde quer estar e viver. Repita essa frase comigo: meu melhor tempo está à frente. Então livre-se das imagens erradas, negativas, de impossibilidades, porque Deus quer que você cresça. Repita comigo: Deus quer que eu cresça. Ele tem crescimento abundante para mim. Por isso que você tem que confessar, você tem que declarar, profetizar crescimento. Deus quer que você cresça. Você crescerá, tudo que tocar crescerá, as pessoas que estiverem com você serão afetadas. Diga: eu estou pronto para o crescimento. Deus quer que você cresça. Tem uma unção de crescimento. Controla a tua mente. Trabalha a tua mente. Porque quando nós permitimos que as imagens erradas, negativas, de impossibilidades, abre os seus olhos e olha aqui para mim. Os últimos dias eu estou postando testemunho no meu Instagram, vocês estão acompanhando, né? Boa parte dessas pessoas, houve um momento que elas pensaram em parar de crescer. Por quê? Por causa dos desafios. Porque os desafios são tão grandes, as guerras são tão grandes, que às vezes a pessoa diz assim: será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que é para mim? Eu já atendi algumas dessas pessoas dizendo assim: será que não é melhor eu administrar como eu estou do que avançar mais? Porque os desafios são grandes. E nós precisamos nos preparar para o crescimento. Por isso que eu sempre digo, cuidado, se a gente não consegue lidar com os desafios da medida que estamos, como é que vamos para um desafio para uma medida maior? Se nós não conseguirmos lidar com as pessoas, com a quantidade de pessoas que estamos cercados hoje, ou aquilo que o crescimento atrai, como é que nós vamos para um nível superior? Mais crescimento, mais falatório, mais crescimento, mais inveja, mais crescimento, mais problema. Está entendendo ou não? Então nós precisamos nos preparar para o crescimento. Porque nós estamos cercados de pessoas, e pessoas, cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um temperamento, cada uma tem uma criação, cada uma teve uma educação, cada uma tem um conceito de certo ou errado, cada uma é cada uma. Tem pessoas que é um pingo, é uma letra inteira, é um alfabeto inteiro, tem pessoas que você tem que falar o alfabeto inteirinho ainda detalhado. É verdade ou não é? Tem gente que você dá uma letra para ele, ele já sabe Os mais antigos lembram, né? Maestro, qual a música? Pim! Lembra ou não? Só o... Sabe do que eu estou falando ou não? Hã? Qual a nota, né? Silvio Santos, gente. Você não assistiu o Silvio, não? Sim ou não? Eu sei a tua idade, tá? Só os mais novos. Qual a letra? Ou qual a nota? Pim! Já sabia. Mas tem gente que você tem que falar a letra inteira. E tem gente que você vai falar assim, mas o que... Depois de falar a letra inteira, tem gente que vai dizer assim, o que queria dizer? Não entendi essa parte. É assim ou não é?
Então, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Se nós não crescermos, quem está conosco não cresce. Crescimento tem desafio. Manter a mente, o pensamento dominante, a imagem dominante, para onde eu quero ir, para onde eu estou indo, como a palavra da visão. O que a vista te mostra? Aonde você está. O que a visão te mostra? O futuro, para onde você está indo. O que a vista te mostra? A sua realidade hoje. O que a visão te mostra? Para onde você está indo. O futuro que te espera. Por isso que a Bíblia diz, sem visão o povo perece. Eu preciso de visão, não de vista. Quem caminha por vista está gemendo. Quem caminha com visão está avançando. Porque a vista te mostra os desafios de agora. Mas a visão está te mostrando que você vai superar todos esses desafios e o futuro que te espera. Por isso nós precisamos de visão. Deus me dê visão. Nós precisamos de uma fé. Cristianismo, diga comigo, cristianismo é ação. Não se trata de teoria, se trata de prática. Fé sem obras é? Eu tenho uma fé tão grande, ok, mas como é que expressa essa fé? Como é que eu expresso ela? Não, eu acredito em Deus. Tá bom, o diabo também acredita. Você sabe que a Bíblia diz que ele é crente, né? Sabe ou não? A Bíblia diz que ele é crente. Porque ele crê. Mas ele obedece? Não. Fé sem obras é morta. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto, diga comigo, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele pregava a palavra. Então lá dentro, quer dizer, estava lotado. Como é que eu vou chegar até Jesus? Como é que eu preciso de resultado, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma mudança, mas como chegar até ele? Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, diga comigo, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vamos lá, 1, 2, 3, diga comigo, vendo a fé que eles tinham. Vendo. Não foi ouvindo. Vendo. Mas vendo de que forma? Através daquela atitude. Vendo de que maneira? Através de uma fé extremamente ousada, corajosa e criativa. Última vez que eu preguei sobre isso, eu dei o título de fé criativa. Ousada e criativa. Por quê? A maior parte das pessoas diria assim, eu tentei, eu fui até ele, eu me esforcei para chegar lá, mas tinha muita gente, estava cheio, estava lotado. Outros talvez diriam assim, deixa para outra hora, talvez não fosse a hora. Outros talvez diriam assim, acho que não era para mim, não era o momento. Mas será? Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados.
Engraçado, né, Jesus dizer sobre isso, né? E depois, só no final, que ele vai dizer, toma tua maca e anda, porque, na verdade, Jesus está dizendo, ó, o pecado te colocou nessa paralisia. Então, você está perdoado. O pecado te colocou nesse estado. Agora, volta aqui, você já veio aqui, não cochila não, tá? Você se esforçou para estar aqui, então agora se mantenha acordado, mantenha aí o domínio, né? O pensamento, o foco do lugar certo, não deixa nem... É outra coisa importante que eu vou te ensinar. Uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, há um bom tempo. Você já viu que nós temos a tendência de virar uma mistureira na cabeça? A gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando você tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você não vai fazer nada e não vai fazer bem feito. Ponto. Porque você está num lugar que você deveria estar 100% focado, você está com a mente no outro lugar. Há anos eu ensino o seguinte: a pessoa, para ser bem-sucedida, ela precisa se dedicar 100% ao que ela está fazendo no momento. E é muito simples isso. Você não está na igreja aqui agora? Sim ou não? Você vai fazer alguma outra coisa? 100% aqui agora. Senão você não tem absorção nenhuma, você está aqui com a cabeça em outro lugar. Eu vou falar boa parte do que eu vou falar, você nem vai escutar, porque sua mente já saiu da igreja. Aí quando você for para casa, que era o momento que você está focado, talvez com a família, um momento com a família, sua mente está em outro lugar, então você não está 100% com a família. Também não vai ter resultado, porque não está focado, se dedicando naquele momento. Amanhã você levanta e vai para o trabalho, aí você está com a sua mente em outra coisa, você não consegue se focar 100% no trabalho. Então, você nunca consegue se focar em absolutamente nada. Então, aí não tem resultado. Você precisa dizer assim para você: o que eu estou fazendo agora? Diga comigo, trabalhando? Diga, trabalhando? 100% trabalho. Ponto. 100% focado. Família? 100% família. Igreja, 100% igreja. Porque se você não se foca naquilo que você está fazendo, naquilo que é a prioridade, você não faz nada bem feito. Nada, absolutamente nada. Então, esse é um outro desafio que você tem. Pode prestar atenção que a gente tem uma guerra gigantesca mental. Às vezes você está num lugar que deveria estar focado para produzir naquele lugar, sua mente está em outro lugar, porque parece que eu tinha que estar fazendo outra coisa, e você não consegue se focar. Aí não sai bem feito. Aí você olha para a vida profissional, está um caos, você olha para a vida familiar, está um caos, você olha para a vida espiritual, está um caos. Por quê? Porque eu não consigo ter foco. Isso é muito simples, porém profundo. Sabia? Isso é simples demais, porém profundo demais. Quem consegue dominar isso, consegue ter êxito, começa a ter sucesso em áreas que não conseguia ter sucesso. O que o texto diz? Espera aí. Não dá para chegar a Jesus, mas eu acredito que Jesus pode mudar essa realidade. Aí eu chego, não deu? Não. A fé criativa, a fé ousada, a fé criativa deles fez com que eles pensassem além. Espera aí, se nós realmente acreditamos, então eu vou chamar a atenção de Jesus. Aí esses caras, ao invés de voltar, esses caras diz: vamos entrar pelo telhado. O que significa entrar pelo telhado para você? Quer ir além. Quer chamar a atenção do Senhor para a tua vida. Outra coisa. Você está cercado de quem são as pessoas que estão com você. Quem são as pessoas que estão junto com você? Porque os 4 estavam alinhados com o paralítico. Os 4 não mediram esforços
para ajudar o paralítico a viver a sair daquela realidade. Mais uma coisa, os 4 não mediram esforços para, o texto não diz, mas vamos pensar que esse paralítico já fosse um peso há algum tempo. Nós temos que ir por tudo ou nada, senão nós vamos continuar carregando esse cara. Também é uma pregação que eu fiz, tem gente que precisa ir além para tirar alguns pesos das suas costas. Tem gente que tem que se esforçar para fazer outro começar a caminhar, para poder não ter que carregar tanto peso. E tem mais uma coisa, nós precisamos também, um dia alguém nos carregou, alguém foi um instrumento para nos apoiar, seja emocionalmente, espiritualmente, alguém nos ajudou, nos apoiou. Quem nós vamos carregar e ajudar? Nós tivemos apoio, então nós precisamos fazer o mesmo com outros. Esse é o Evangelho, essa é a corrente do Evangelho, essa é a corrente do Evangelho. Nós somos abençoados, agora nós abençoamos. Eu falava segunda-feira, por que Deus quer que você cresça? Por que Deus quer que você cresça de todas as formas? Eu falei hoje, eu perguntei hoje se você assistiu o testemunho, que eu postei, eu acho que foi hoje de manhã, que foi do Vitor, não é? Sim ou não? Funcionário do Vitor. Acho que você até comentou lá no teu comentário. Funcionário do Vitor, né? Também fez um comentário lá. Tem outros aí, eu não sei se está aqui hoje, mas tem outros aí. Então quer dizer o quê? Você vê, quando você rompe, quando você vence, quando você se torna um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso, gente. Isso é incrível. Você é abençoado para abençoar. Você se torna um instrumento na vida, para ser bênção na vida de outras pessoas. O Evangelho é isso. Essa corrente, a nossa história, o nosso testemunho, as nossas vitórias impactam a vida de outras pessoas. Ajudam outras pessoas a acreditar na vitória delas. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando, lê ali por favor, como se o senhor não soubesse o que a pessoa pensa ou sente, que é outra coisa importantíssima, presta atenção no que eu vou te ensinar hoje aqui, ó. Presta atenção, mais importante do que o que você faz, é a intenção e a motivação que está dentro de você. Se você não aprendeu isso, quero te ensinar hoje. O que você faz tem que ter intenção e motivação certa, porque o Senhor, Ele olha o teu íntimo, não é simplesmente as tuas ações. Quando você pensa, quando você sente o que tem por trás dessa intenção, o Senhor já sabe, Ele já leu. Por isso que, quando nós vencemos, quando o alinhamento é completo, nós alinhamos pensamentos, sentimentos com ações. Diga comigo, pensar certo. Aliás, vamos começar, ó, crer certo, pensar certo, falar certo, agir certo, e lá dentro, o sentir. Volta o versículo. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, conhecedor, meu filho, tudo teólogo, tudo estudioso da palavra, conhecia a letra de ponta a ponta, que não serve para nada também. Tem isso também.
Às vezes a pessoa acha que pelo muito conhecer, pelo muito saber, isso quer dizer alguma coisa. Não quer dizer nada. Nada. É bom conhecimento desde que ele seja aplicado, realmente praticado na fé. Só saber por saber e só conhecimento só dá obesidade espiritual. Está cheio de gordo espiritual que não faz nada. Obeso. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Estava o quê? Pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande? O que Jesus está dizendo? Ó, tanto faz eu dizer está perdoado seus pecados, porque perdoado os pecados, a vida vai andar. Ou levanta e anda. Porque o que deixa a pessoa paralisada, paralítico, é o pecado. Por isso que às vezes tem gente que fala assim, ó, eu vou na igreja e eu tenho que parar com isso, tenho que parar com aquilo, tenho que parar com isso, sou obrigado. Não, você não é obrigado a nada. É a sua fé que vai determinar. A única coisa, Deus não te proíbe de fazer nada, Deus está te protegendo de você mesmo, Deus está te protegendo daquilo que vai causar dor e sofrimento na sua vida. Sabia disso ou não? Ele está nos protegendo, nos ensinando o que fazer para não sofrer mais. Porque se você parar, o que nos trouxe tanta dor? As escolhas erradas que nós fizemos. É verdade ou não é? O que nos trouxe tanta dor? As escolhas erradas que nós fizemos. Pensamentos, atitudes erradas que nos levou a comportamentos que nos trouxe prejuízos. Então Ele quer nos libertar daquilo que nos prejudica. Aquilo que dá acesso, permite que o diabo tenha acesso e continue nos roubando. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, e esses ficaram atônitos, e glorificaram a Deus, dizendo, diga comigo em voz alta, nunca vimos nada igual. Por quê? Também ninguém fez nada igual. Quando você faz o que ninguém fez, diga comigo, eu colho o resultado que ninguém colhe. Ou ninguém está colhendo. Quando você faz o que ninguém está fazendo, você vai colher o resultado que ninguém está colhendo. Nós precisamos parar para pensar. Nós precisamos parar para pensar. Fazer o que ninguém está fazendo, fazer o que todo mundo está fazendo é fácil. Estava lá a multidão, estava lá a gente para fora, estava lá que nem chegava Jesus, todo mundo ouvindo Jesus pregando. Agora, de repente, de forma inusitada, aparece alguém descendo por cima. O Senhor falou, uau! É, não é? Olhou e falou, que é isso? Poxa! Uma vez que eu preguei sobre isso, eu falei assim, Jesus disse, você vai pagar esse telhado. Foi isso que ele disse? Não, porque aquilo impactou. Uau, que fé é essa? Que coragem é essa? Que ousadia é essa? São atitudes. Eu sempre falo, gente, por que eu falo dos 52 dias? E todo mundo que já participou dos 52 dias sabe o que os 52 dias causam na vida, o resultado que ele traz na vida de uma pessoa. Mas eu sempre digo que, gosto de lembrar disso, porque isso para mim foi importante, que numa das piores fases da minha vida, que nada ia, nada andava, e eu tinha feito muita escolha errada na vida, e eu sabia que as escolhas erradas têm suas consequências, né?
Deus perdoa? Perdoa, mas e aí, o que acontece? Ué, tem consequência, não tem? Sim ou não? Olha, vamos pensar assim, gente, eu faço escolhas erradas, contraio um monte de dívida, eu me arrependo, eu peço perdão por causa das besteiras que eu fiz, agora, ok, perdoado eu estou, mas não tem que pagar a dívida? A dívida tem que ser paga, tem consequência. Eu fiz uma escolha que gerou consequência. Mas, vamos falar da consequência. Eu me recordo, eu gosto de contar isso, porque eu já ajudei muita gente com isso, e isso mexe comigo até hoje. Às vezes eu era bombardeado na mente e falava assim, você vai custar sair dessa. Você plantou muita coisa errada. Mas até o dia que o Espírito Santo falou profundamente na minha mente o que eu tinha que fazer. E eu disse assim, realmente eu fiz muitas escolhas erradas na vida. Possivelmente eu tenho muitas consequências para colher das minhas escolhas. Mas eu disse assim, se eu tenho anos de consequência para colher, eu vou reduzi-la em meses. Porque eu vou buscar a Deus com tanta intensidade, que eu vou acelerar o processo. E aí eu fiz um propósito de estar 60 dias na igreja orando todos os dias. E eu fui desafiado, porque nessa época eu vivia uma outra realidade, e nessa época, eu andava de moto. E os 60 dias, dos 60, sei lá, 50 choveu. 50 choveu. Tinha dia que eu falava assim, gente, mas hoje não vai dar. E a esposa na garupa. Porque eu falava assim, eu quero orar, eu quero buscar a Deus intensamente, porque eu quero acelerar o processo. E entrei para valer. E após aqueles 60 dias, foi um destravar na minha vida. Foi um fluir, mas eu fui desafiado. Porque era outra coisa, né? Quando a gente tem a tendência a desistir, a gente não precisa de muita coisa, né? É só um incentivo para te empurrar e fazer parar. Está vendo? Não está dando certo. É aquele famoso assim, está vendo? Parece que quando eu me aproximo, parece que a coisa piora. Você vê, nem o tempo ajuda. Ah, meu querido, diga comigo, a quem muito é dado, muito será exigido. Você quer muito? Se prepare. Vai ser exigido de você muito. Quando a gente quer muito, é mais ou menos assim. Talvez seja cobrado muito mais de mim do que de você. Deus vai exigir muito mais de mim do que de você. Deus vai exigir muito mais de mim do que talvez de um dos meus obreiros. Você não quer muito? Eu já não tenho te dado muito, também vou exigir muito de você. Quando você vai ocupar um lugar de importância, não é cobrado de você resultado? Sim ou não? Se você ocupa um lugar de relevância, sei lá onde você trabalha, mas se você ocupa um lugar de relevância, você não é mais cobrado que os outros? Sim ou não? Por causa da tua relevância, da tua importância. Tem gente que não gosta disso. Mas essa é uma lei. Jesus disse isso. Agora tem uma coisa interessante aqui para nós, tá? Ninguém facilitou o caminho à entrada desses homens. Vou repetir. Ninguém facilitou para eles. Na época, não tinha plaquinha de preferencial. Está entendendo ou não? Na época, não tinha o acesso livre para uma pessoa naquela condição. Eles tiveram que criar. Está entendendo ou não? Está entendendo o que eu quero dizer? Estou mostrando para você, ninguém vai facilitar para você.
Não vai ser mais fácil para você. Não foi mais fácil para mim, não foi mais fácil para ninguém. Somos nós que precisamos, porque é um processo, a vida é um crescimento progressivo. Eu não posso chegar a um ponto, parei de crescer, não, eu tenho que estar treinado para sempre ir além. Não vão facilitar para nós, gente. Ninguém vai facilitar. Não facilitaram para eles. As impossibilidades e os impedimentos, em vez de desanimar, servir de motivação. Às vezes os desafios que vêm tem que servir de motivação. Espera aí, eu vou além. Quantas pessoas nós escutamos a história, os testemunhos, que foi na dificuldade, foi no desafio, que veio uma grande ideia, que veio uma atitude diferenciada. Está entendendo ou não? O que você quer? O que você quer viver? Nós precisamos pensar assim, diante da impossibilidade, uma barreira intimidadora, uma enfermidade assustadora, uma notícia ou uma situação, o que acontece com você? Vou te falar o que acontece. Tem gente que desanima, tem gente que para, tem gente que desiste. Acabei de dizer agora. Algumas dessas pessoas que vocês ouviram testemunhando, que eu estou postando, um dia falou assim, não sei se vale a pena. Talvez é melhor eu administrar de uma forma que eu vou conduzindo aqui sem muitos problemas. E geralmente o nosso problema é com gente. É ou não é? Diga assim, gente é problema. Diga, gente é a solução. Você achou que eu ia apoiar? Tem gente que eu falei assim, quando gente é problema, tem gente que já fez assim, Mas gente também é a solução, gente. É verdade ou não é? Se você parar para pensar, o teu maior problema talvez esteja relacionado com gente, com pessoas, mas também a sua solução está relacionada a pessoas. A gente precisa de pessoas. Somos nós que precisamos crescer. É como eu falo, nós temos aqui 230 e poucos obreiros. 230 e poucos obreiros nessa igreja aqui. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem um perfil, cada um tem uma cultura, cada um tem uma educação, cada um tem... Nós precisamos aprender a lidar. Olhar é um treinamento para nós, é o nosso crescimento. Geralmente nossa forma é muito ruim, a nossa formação é muito ruim. Nós não fomos criados para saber lidar com pressão. Geralmente nós somos intolerantes com pessoas. Temos a tendência de olhar para o problema, os erros das pessoas com lente de grau e para os nossos erros com lente cor-de-rosa. O erro dele é mais grave do que o meu não, o meu passa. Mas eu tenho erro igual, gente. Nós falhamos igual. Tem dia que nós somos chatos igual. É verdade, não é? Não tem dia que nós somos chatos para chuchu? Pergunta para as mulheres para você ver. Somente naquela fase delas assim, Eu gostei da sinceridade das mulheres. A última vez que eu fiz uma pergunta, e eu acho que foi numa live, né? Que essa pergunta ela é excelente. Você quer saber quem você é? Vou descer aqui, tá? Para a gente parar de olhar para a gente com... Vou começar
por uma área da sua vida. Sem romantismo, sendo sincero, sem olhar para você com aquele olharzinho assim, bem cor-de-rosa, bonitinho, que você se casaria com você? Sincera. Não, eu estou falando porque a última vez as mulheres foram muito sinceras. Não. Por quê? É isso aí. Ela está dizendo assim, eu não me casaria comigo. Por quê? Por conta do meu temperamento. Porque eu não me aguentaria. Eu me arrebentaria. Eu me quebraria no pau. E ela está dizendo que o marido dela é um santo. Se ela está falando, o homem é bom mesmo. Mas para pensar nisso. Vamos ampliar? Você gostaria de ter você como seu patrão? Não? Você não gostaria de trabalhar para você? Por quê? Muita exigência. Olha que coisa interessante. Por que é tão importante? Obrigado vocês por serem vulneráveis e falar. Porque vocês ajudam-nos a pensar. Então, espera aí, a gente já descobre o problema. Possivelmente, se essa moça aqui, essa mulher, essa jovem senhora, não tivesse o santo que ela tem, que ela foi abençoada com um santo. Como é que chama o santo? Como? Lincoln. Ah, bom. Eu entendi lindo. Eu falei, é Lincoln. Lincoln. Se ela não fosse casada com o Santo Lincoln, porque tem um lindo aqui, o Lindenberg. Cadê o Lindenberg? Cadê? Olha lá, Lindenberg, ó. É o marido da Cibele. Se ela não fosse casada com esse santo, ela teria sérios problemas. E talvez eu não vou exigir isso dela, talvez ela ir para o começo do relacionamento, ela tenha problema. É possível que a senhora tenha tido muito problema por causa da sua exigência. Muitos. Então, às vezes, a gente tem que achar o ponto de equilíbrio um pouco menos. Ou, também, tem a forma da gente lidar com a situação. Tem a forma de falar. A gente pode falar para uma pessoa, falar assim, você é burro! Ou a gente pode falar, está te faltando inteligência nisso. Não ficou mais leve? Muito mais leve, não é? Às vezes é isso. Às vezes o tom, a forma, a palavra certa muda tudo. Você se contrataria para trabalhar para você? Ó, a super sincera ali disse nem a pau. Não dá? Pense nisso, por favor. Então, espera aí. Se eu não me casaria comigo por causa do meu temperamento, então eu já sei que eu tenho um problema de temperamento, então eu preciso alinhar esse temperamento, eu preciso ajustar esse temperamento, porque senão ele vai me dar problema. E não vai ficar só nisso, vai para outras áreas. Às vezes aquilo que a gente não trabalha, a gente começa a ter problema fora também. Se eu não me contrataria para trabalhar para mim, por quê? Porque às vezes eu sou muito exigente, ou às vezes eu sou intolerante, eu não sei
né? O meu grau de tolerância é baixíssimo, e a minha forma de falar não é boa. Então eu já sei que eu tenho um problema e preciso trabalhar isso, que eu vou ter um problema nisso. Se eu não trabalharia para mim, né? Você trabalha com ela? Vou te poupar. Vou te poupar. Não, vou te poupar. Você vai falar assim, você trabalharia para ela? Não tem opção. Mas ela foi sincera também. Então, ela sabe de algo que ela precisa trabalhar ali também. Ó, ela está falando que... Boa, peraí, vou chegar. Você gostaria de ter você como mãe? Não mais. Ó, o filho falou assim para ela, olha mãe, ter você como mãe não precisa nem de inimigo. Não, eu sei que às vezes a gente erra pelo excesso. É o excesso de cuidado, de zelo, é proteção. Mas, então, você gostaria de ter você como seu filho? Você está com chacoalha a cabeça. Pensa nisso, por favor. Que a gente resolve muitos dos nossos problemas. A gente tem que fazer pergunta. Nós precisamos fazer perguntas. Espera aí, eu gostaria de ter uma pessoa como eu, para estar junto comigo continuamente. Eu gostaria de ser casado com uma pessoa. Eu gostaria de ter a mim como marido. Eu gostaria de ter a mim como esposa. Eu gostaria de trabalhar para mim. Eu gostaria de trabalhar para mim. Eu trabalharia para mim. Eu me contrataria. Você se contrataria para trabalhar para você? Por quê? Não, sem essa de falar assim, ó, não, porque eu sou dedicado, eu sou comprometido, essa é a sua obrigação. Mas você produz? Você dá resultado? Esse talvez seja um tema para a gente na segunda-feira, né? Já entrar nos 52 dias, já com tudo, já. Que aí segunda-feira também a gente já demite a gente mesmo. Né? Eu já me mando embora já e já contrato um cara novo já, né? Que daqui para frente não vou já chegar no perfil já. É igual a palavra de domingo. Qual foi a palavra de domingo, gente? Vestidos do futuro. Eu já venho já vestido até, né? Da postura do perfil do homem do futuro, para onde eu estou indo. Não é verdade? Então, faça essas perguntas, a hora passa a gente não vê, né? Faça essas perguntas, responda. Se você fosse Jesus, você gostaria de ter um discípulo como você? Você representa bem? Essa pergunta é extremamente importante. Por quê? Porque quando você estudar a Bíblia, preste atenção, você vai ver Deus dizendo assim, eu sou o Deus de... E tem somente alguns que ele expressa como Deus deles. Outros ele nem menciona. Sou o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Davi. Tem um perfil lá. Porque esses homens honraram. Esses homens foram excelentes. Então, espera aí, por que Jesus deveria te promover? Por que deveria colocar você num lugar de destaque, num lugar alto?
Como é que você vai representar? Você viu que eles sabiam o que estava no íntimo deles? Quais eram os pensamentos e os sentimentos deles, os questionamentos deles? Então comece a pensar, por que Jesus deveria colocar você numa posição mais elevada? Por que Ele deveria te promover? Por quê? O que você vai fazer? Quanto você vai produzir para o reino? Como é que você vai afetar a vida de pessoas? É muito fácil você acertar. Primeiro, você precisa ser uma pessoa só. O da igreja tem que ser o mesmo em todos os lugares. Porque tua melhor versão é na igreja. É ou não é? Sim. A sua melhor versão é na igreja. Aqui você não xinga, você não briga, você não fala palavrão. Não é? Então, aqui você ora, aqui você louva, aqui você adora. Então, sua melhor versão é da igreja. O da igreja tem que estar em todos os lugares. O da igreja é o mesmo em todos. Em casa, com a família. Pessoas como eu, a Bíblia exige que a minha primeira igreja é minha casa. Minhas primeiras ovelhas é minha família. Os primeiros a serem pastoreados são os da minha família. Se eu pastoreio bem, e grave isso, eu vou te ensinar isso. Você quer saber da vida de uma pessoa, primeiro olhe para a casa dela, para a família dela. Você vai saber se você pode confiar nessa pessoa ou não. É mais ou menos igual a gente aconselha as meninas, né? Filha, vê se é um bom filho. Se for um bom filho, pode casar. Se for um mau filho, não casa não. Porque se ele não respeita a mãe, não respeita o pai, vai respeitar você? Não respeita. Não, comigo vai ser diferente, não é não. Igualzinho. Você se casaria com você? Trabalharia para você? Contrataria você para trabalhar para você? Você gostaria de ter você como marido, com esposa? Você, se estivesse no lugar de Jesus, você promoveria você como discípulo? Pense nisso. A gente já sabe para onde a gente tem que ir. O quanto precisamos melhorar. Talvez alguns com sinceridade vai falar assim, não. É como alguns falaram, né? E ela foi sincera aqui. Da outra vez, a gente falava assim, tem dias que nem eu me suporto. É verdade, tem dia que nem... Tem gente que não está se aguentando. Eu não estou aguentando conviver comigo. Não é? E começando, o melhor que você tem que conviver, o primeiro que você tem que conviver bem é com você, porque não tem jeito de sair de você, né? Então, não tem para onde correr. Então, alinha com você para alinhar com o resto. Fique em pé, por gentileza. Agora a gente pode... já vou mudar a canção, gente. Eu quero ser Senhor amado. Como o quê? Nas mãos. Diga, pega a minha vida. E me faça de novo. Eu quero ser.
Eu quero ser. O quê? Mais uma vez, diga: eu quero. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, pegue a minha vida e me faça eu quero ser. Eu quero ser. Um vaso novo. Com seus olhos fechados, fale com Deus. Fale: Senhor, me ajuda a crescer, me ajuda a melhorar, me ajuda a evoluir. Eu não quero continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas atitudes. Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser esse vaso novo, esse vaso de honra, esse homem que um dia foi, ou essa mulher que um dia foi um vaso de desonra, mas que aceitou ser moldado, que se colocou na mão do oleiro para ser transformado num vaso novo. E Deus vai fazer. Deixa ele entrar e tirar aquilo que precisa tirar, ser tirado de você. Deixa ele. A Bíblia diz que nós estamos caminhando em um processo evolutivo, um processo de crescimento, para nos tornarmos o varão perfeito, a estatura do varão perfeito. E esse varão perfeito começa aos olhos de Deus. Então nós não podemos ser aqueles que dizem assim: eu nasci assim, eu cresci assim, assim eu sou, pronto e acabou. Não, isso não é inteligente. Não, eu posso ter nascido em um lugar, criado de uma forma que não foi boa para mim, aprendi tantas coisas que não foram boas, mas eu não vou morrer assim, eu não vou terminar assim. E Deus quer fazer de você um vaso lindo, um vaso lindo de honra, um vaso lindo que Ele possa colocar num lugar de destaque. Ah, que coisa linda, né? Ele quer colocar você e poder dizer assim, como Ele diz na palavra, na Bíblia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Eu sou o Deus do Paulo, da Mariana, do Roberto, da Maria. Eu sou Deus, não importa seu nome, eu sou o Deus dele, o Deus que mudou, o Deus que transformou, que moldou, que modelou.
Coloca, diga a Deus: põe teu espírito em mim, Senhor. Põe teu espírito em mim. Põe a tua natureza em mim. Eu quero o teu caráter. Diga a Ele: eu quero o teu caráter, Senhor. Eu quero a tua natureza. Eu quero a personalidade do teu espírito, moldada pelo teu espírito. E Ele vai tirar a natureza que te trouxe tantos problemas, o caráter que te trouxe tantos problemas, a personalidade que talvez te causou tantos problemas, e vai dar a personalidade, o caráter, a natureza dele. Ele vai colocar o espírito dele em você. Diga a Ele: eu estou aberto, Senhor. Eu estou aberto, Senhor. Eu estou aberto. Eu estou aberto. Põe teu espírito em mim, Senhor. Eu estou aberto. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu mudei. Eu quero que as pessoas olhem para mim e perguntem o que aconteceu comigo. Eu quero olhar para mim e eu mesmo não me conhecer. Eu quero olhar para mim e eu mesmo não me reconhecer. Isso é maravilhoso. Você olha para você e você mesmo não se reconhece. Tamanha mudança, tamanho crescimento, tamanha evolução. Aleluia. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Vai, Espírito Santo. Talvez você já mudou tanto, você já melhorou tanto, evoluiu tanto, mas falta ainda chegar. Falta ainda um pouco mais. Deixa Ele fazer a obra. Deixa. Diga: eu estou aberto, Senhor, pode entrar. Limpa meu coração, limpa minha mente. Limpa, Senhor, limpa, Senhor, limpa. Aleluia. Faz, Senhor. Faz, Senhor, faz. Faz. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser. Aleluia. Receba o Espírito dEle. Receba o Espírito dEle. Receba o Espírito dEle. Ele está aqui para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Aleluia. Deixa Ele limpar o seu coração. Deixa Ele limpar a sua mente. Deixa Ele colocar os pensamentos certos, o foco certo. Deixa Ele te dar visão, a visão do futuro que Ele tem para você, a visão do futuro que Ele tem para você. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Aleluia. Diga a Ele, diga: eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Receba a renovação da sua mente, a renovação dos seus pensamentos. Receba uma natureza nova, uma natureza espiritual. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascido da carne é carnal, o nascido do Espírito é espiritual. Então que o Espírito Santo Ele gere hoje um novo homem, uma nova mulher. Que o Espírito Santo gere hoje uma nova criatura.
que pensa igual ao seu pai espiritual, que se parece com o seu pai espiritual. Quando você nasce de novo, você não se parece mais com seu pai, você não se parece mais com a sua mãe biológica, você se torna uma pessoa parecida com seu pai espiritual. A sua natureza muda, o seu caráter muda, a sua personalidade é moldada. Isso é maravilhoso. Você se sente bem com você mesmo, você está feliz com você, porque você está em paz com Deus, em paz com os homens, e em paz com você mesmo. Receba o Espírito Santo, receba a unção e a presença do Espírito Santo, receba o amor do Espírito Santo. Aleluia. Receba a presença, receba a unção dele. Na cidade do nosso Deus, seu Vai, Espírito Santo. Alegria de toda a terra. Aleluia. Aleluia, diga a Ele. Ele é grande. É o Senhor em que nós temos a vitória. Quer dizer, você pode vencer. Você pode vencer você pode vencer as lutas, as guerras. Você pode vencer a sua natureza, você pode vencer o passado. Aleluia. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Diga, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra. em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Ah, diga a Ele, pois só tu és, Senhor, sobre toda a terra, e céus, queremos o teu nome engrandecer. nós te adoramos, Senhor, E agradecer por tua obra. por tua obra em nossas vidas. Confiamos. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A honra, A glória, a glória, a força a força e o poder e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. ao Rei Jesus. Diga a Ele a honra. A honra, Que nós possamos te honrar, a glória, que nós possamos te glorificar com a nossa vida, Senhor, com a nossa maneira de ser. e o poder ao Rei Jesus, Jesus e o louvor e o louvor ao Rei. ao Rei Jesus. A honra, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito. Obrigado por
por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Ao Rei, a Ti, ó Deus, no meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos, terra, céu e mar, que toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus. E o louvor a quem? Ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. A quem? Ao Rei Jesus, a Ele a glória. Adore a Ele, diga. A Ele a glória. A Ele. A Ele, a Ele, receba, Senhor, receba a nossa adoração. A Ele, a glória, a Ele a glória. Com seus olhos fechados, só para eu concluir. E preste atenção na profundidade do que o Espírito Santo vai falar com você. Você sabe que a Bíblia diz que Jesus
Ele voltará. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar uma igreja pura, santa, sem mancha, sem mácula, sem contaminação. Se você soubesse que o Senhor Jesus iria voltar até domingo, Ele viria retirar a sua igreja. Domingo Ele volta para buscar a sua igreja. O que você colocaria em ordem na sua vida? O que você mudaria radicalmente? O que você abandonaria? Quais os acertos, consertos você faria? Para quem você pediria perdão para não impedir a sua entrada no reino? Que tipo de fé você teria até domingo? Que tipo de compromisso você teria com Jesus? Possivelmente você ia estar em vigilância total até domingo, sem distração, orando, meditando, louvando, adorando. Possivelmente você correria e quebraria todas as barreiras que tem com quem quer que seja, porque você não gostaria que nada viesse a impedir você se encontrar com o nosso Senhor. Que tipo de fé você viveria até domingo? Que tipo de cristão você seria? O que ia importar para você? O que importaria para você? Talvez muitas coisas que importam hoje não importaria mais. Talvez muitas coisas que têm muita relevância na sua vida hoje, talvez não teria até lá. A coisa mais importante na sua vida seria o seu relacionamento com o Senhor. Então você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe as mudanças, as decisões, os ajustes. Às vezes a gente diz assim, bispo, mas isso não vai acontecer. Aí que está o problema, ninguém sabe. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Ele virá no momento que ninguém espera. Mas está chegando. Adore. Está chegando. Está chegando. Como espero. Por isso que vale a pena passar por cima de toda e qualquer situação. Por isso que vale a pena superar. Porque virá a recompensa. Está chegando. Em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei
Aleluia. Em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, Admirável, admirável, tão sublime, glorioso, glorioso. Tua presença é mais desejável mais desejável do que o ouro. do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, Glorioso, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. eu te abençoo e declaro que você saia daqui com um espírito novo, com uma nova natureza, com um novo caráter. Que você saia daqui como um vaso novo, um vaso de honra, que Deus quer colocar num lugar de honra, num lugar de destaque. Que o Espírito Santo dirija a tua vida, teus pensamentos, teus sentimentos. Saia daqui com esse novo caráter, com essa nova natureza. Saia daqui para se parecer cada dia mais com seu Pai, o seu Pai espiritual. Eu te abençoo. Seja abençoado em nome de Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse. Obrigado, Jesus. Que o teu Espírito dirija a minha vida, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Que o teu Espírito habite no meu coração. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.